Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 675 e minguando até 616 dias, 20 de outubro de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinalize o vídeo, isso é importante, ok? Blog diário de 675 com um novo título, né? Esse é um novo título, A Casa é Sua. Então, nós vamos entrar nesse nesse novos títulos, né, para a gente compreender tudo que vai dizer dentro deste vídeo. Vamos para uma pequena apresentação, rapidinho. Depois nós vamos ler parte, né, uns 3 capítulos da Bíblia, para a gente dar continuidade e, por fim, a gente vai entrar neste blog diário, né, fazendo a leitura e depois vindo com a expressão livre. Sempre lembrando que há um blog antes, certo? Para que vocês relacionem isso com praticidade, há um blog depois. Eu vou colocar a abertura deste título, né? Depois eu vou colocar uma referência desse título. Depois, se tiver, né, subtítulo, eu vou colocar subtítulo. E, por fim, eu vou colocar a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Essa é a minha forma de eu estar relacionando a descrição do vídeo. Isso fica muito prático se vocês fazerem o acompanhamento pela descrição do vídeo. Vocês vai ficar muito bem, né, no que explica o blog diário, certo? Não tire conclusões precipitadas, faz o trabalho de conscientização, acompanhando todos os blogs que foram ditos, desde o primeiro, para que você não perca nada e para que você não tire conclusões precipitadas de nada, ok? Entenda isso. Então vamos lá para uma pequena apresentação e depois nós vamos entrar de vez, né, fazer a leitura, a expressão livre sobre a formação de Cristo, sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos para a apresentação. Eu estou passando produto na minha barba. Veja a diferença. Olha, né? Quem me conhece Deus de antes, veja que já cresceu muito, né? Estou forçando a minha barba a crescer, né? Veja a diferença. Agora veja mais um rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Obrigado, mãe, por tudo, por, por tornar tudo possível, por fazer tudo mais leve. Eu juro que vou vingar a sua semente, ok? Agora vamos lá fazer uma leitura aqui deste livro, né, dessa Bíblia significativa, Gênesis 27. Então vamos lá para a leitura, né, desta Bíblia significativa, né, sendo Gênesis 27, versículo 13,
E depois vamos ler também o versículo 23, ok? E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedeça a minha voz e vai e trazei-mos. 23. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam peludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Vamos ler também João 19, certo? João 19, 27, 26, 27. Ora, Emanuel, vendo ali sua mãe e que os discípulos a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo o recebeu em sua casa. Tudo para a gente fazer uma análise, fazer uma forma de mediar sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade e sobre a formação de Cristo. A formação de Cristo hoje ela vem com essa Bíblia significativa. Tudo que está sendo dito aqui é de fáceis compreensões, é só vocês relacionar isso nas suas consciências com carinho, certo? Eu tenho recitado, né, uma parte de um rap, né, que vocês devem conhecer muito bem. Depois eu fiz uma pronúncia para vocês interagir com esse tipo de relações, né, sobre aquilo que é a formação de Cristo, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, relacionando tudo isso em suas consciências com respeito, com carinho, vocês entenderão muitas coisas, ok? Vamos então entrar nesse título, né? A casa é sua, né, entendendo cada parte, né, cada particularidade, a gente temos que tomar cuidado, porque quando se trata de ideologia está muito dividida, não tem como você, às vezes, trazer uma coisa 100% correta, certo? Porque ela vai ganhando forma à medida da forma que você vai movimentando isso dentro da sociedade, à medida que você vai relacionando, né, tudo isso que já tem dentro da sociedade, energia, massa corpórea, né, o vento, tudo isso vai ganhando composições, ela vai se transformando, começando aqui do átomo de Deus, ele vai se fundindo a outras coisas e vai se transformando até entendermos que a energia, né, uma coisa separada da outra, são diversidade de coisas. Então, não limita a sua consciência para relacionar isso nas suas consciências, para que você buscar nova fonte de realização, nova forma de você estar entendendo tudo que está sendo dito, certo? Eu acrescentei aqui, né, mais uma significação para a gente entender por parte, né? Quando a gente falamos de nosso corpo, a gente temos um movimento, só um movimento, mas quando falamos de expressão, nós temos duas expressões, certo? Ou é uma coisa boa que dá realidade com o corpo, é uma coisa ruim, certo? Quando é uma coisa ruim, esse corpo aqui, ele vai movimentar no lugar, em vez de movimentar certo, ele vai movimentar no lugar errado. Ou você movimenta ele de uma forma correta, ou você movimenta ele de uma forma errada. Eu poderia colocar aqui dois movimentos e duas expressões, poderia, mas isso não é correto, porque nós movimentamos só uma vez, nós temos só um espaço, nós temos só uma chance de acertar ou de errar. Aqui, para fora aqui, é que ela vai se transformando, igual um algoritmo de uma IA, né? Vai gerando célula, vai gerando célula uma na outra, vai gerando até ela ficar em todas as partes, vai ganhando várias possibilidades de relacionamento com uma coisa, com outra, vai gerando célula que vai gerando, tudo vai se transformando, ok? E assim ela vai ganhando formas dentro da sociedade, são variedade de coisas, certo? Mas aí, quando você movimenta isso de uma forma errada, você movimenta também o seu corpo de uma forma errada e gera ato consequente para esse corpo, e vocês ficam muito negado, né, para si e para outras pessoas também que estejam dentro da sociedade. Vamos lá, né, começar esse novo título, né, fazer a leitura e fazer uma mediação sobre aquilo que é a formação de Cristo, sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, né? Essa abertura ela representou muito bem isso, sabe? Fazendo uma conexão
com uma coisa e outra, relaciona isso nas suas consciências com muito de, com carinho, com dedicação, ok? Eu peguei essa parte que era aqui, ó, e eu transferi ela para cá no lugar das temperaturas. Eu colocava aqui temperatura, por que que eu colocava temperatura antes? Para dar uma referência que tudo é uma atmosfera, certo? Agora nós vamos pegar e vamos relacionar isso aqui de uma forma como uma energia, né? Tudo aquilo que nós estamos expressando dentro da sociedade, tudo aquilo que é energia, né? Sei lá, várias coisas, máquina, robô, tudo aqui fora, só para a gente entender. Então aqui você entende que no lugar do tempo a gente vai relacionar a energia, certo? Muitas das vezes você tem essa ideia de fazer o movimento para fora, ele é uma forma, é um movimento de dentro para fora, de uma forma espiritual, de forma que aqui também seria, né, uma ideia de que no milênio terceiro, né, terceiro para o milênio quarto, Deus ele começou a expulsar as pessoas para trabalhar os seus corpos expressivos. Então, de uma certa forma, se nós voltar, nós temos uma consciência daquilo que nós somos, não naquilo que nós podemos movimentar e voltar de uma forma correta, dando a glória de um corpo comum, certo? Aquilo que entra é também aquilo que sai, certo? Depois do milênio quarto. Antigamente nós tínhamos uma possibilidade só, um tipo de movimento, né? E é por isso que a gente aqui, quando a gente começa aqui pela uma espiritualidade no interior, pode terminar por uma espiritualidade no exterior. Quando a gente começa numa espiritualidade no exterior, a gente pode voltar com uma espiritualidade no exterior, representando uma coisa pura, sei lá, igual eu estou falando, são várias formas de você se movimentar, você tem que extrair alguma coisa para que você possa compreender particularidades. Quando o átomo de Deus vai se conectando a todas as grandezas desse corpo celeste, ela cria várias possibilidades, várias realidades. Isso fica muito complexo para você separar isso de forma bem adequada. Então, o ideal é você trabalhar a ideologia, deixa as coisas fluírem até que você possa né, acertar. Com o tempo, né, hoje eu não dedico muito fazer extração, né, das energias, da massa, eu não dedico muito porque vai me custar muito tempo. Eu tenho que falar, eu tenho que expressar, eu tenho que mediar, certo? Eu tenho muitas outras coisas que poderia ser mais preciso, mais resolutivo, mas não, de alguma forma eu estou limitado para mim fazer esse tipo de trabalho, ok? Entenda isso. Né, falar hoje, por exemplo, né, nesse mês de outubro, né, eu estou começando a gravar dia 3 de outubro esse blog. Aí eu estou com um tempo mais livre, porque eu estou de férias na minha empresa, então eu vejo o quanto isso é bom, sabe? Livre, eu estou livre, liberdade, eu posso trabalhar isso da minha forma. Então você fica bem mais leve, bem mais tranquilo para fazer né, esse tipo de trabalho, de realização. O tempo, ele é muito importante, certo? Eu tenho as minhas responsabilidades com a empresa, tenho minhas responsabilidades com a minha família, certo? De uma certa forma, eu fico administrando isso sobre uma coisa ou outra para que não sobrecarregar, para, de uma certa forma, tudo isso é muito produtivo. Entenda isso, e por geral. Vamos então para a leitura e vamos fazer a expressão livre, né, fazendo uma mediação daquilo que já tem dentro da sociedade, né, sobre aquilo que é a formação de Cristo, né, que esse texto vai deixar tudo bem claro, a gente vamos conhecer tudo por detalhes, ok? Vamos lá. Todas as cabeças de Cristo representam as matérias que se movimentam. Isto explica que, assim como a matéria tem duas formas de movimento, a cabeça tem também duas formas de movimento, explicando a realidade desta vida, ou a imaginação dela. Isto explica que todas as matérias junto formam um corpo celeste ou paraíso na sua forma real de realização, ou na sua forma ideológica de realização, explicando as duas formas de mover e duas formas de pensar, movimento da matéria e percepção deste movimento. Um Cristo forma uma sociedade,
Uma sociedade forma um planeta representa a Terra dá uma referência ao paraíso de Deus. O paraíso de Deus representa uma mecânica que representa os gases em movimento, sendo mais específico, a atmosfera dos corpos. Estas atmosferas são representadas por gases que se movimentam, representando as matérias e as cabeças destas matérias. A atmosfera dos cosmos vão ser representados pelas cabeças das matérias e que se estiverem em movimentos. Os gases vão representar o poder de criação de Deus e as cabeças vão representar o poder de formação de Deus. As cabeças, o poder de formação, representando o Cristo, sendo as extrações das energias desses gases vão representar as cabeças e as percepções das matérias que se movimentam, representando tudo que é formação, sendo as matérias e os gases são parte da criação de Deus. E não formação, isto separa o trigo do joio por uma cabeça dividida. As atmosferas dos corpos são as fusões das matérias com o átomo explica Deus, estas fusões explicam as composições químicas relativas a tudo que é mecânica deste corpo celeste, explicando a Terra em movimento ou o paraíso de Deus. As fusões explicam os gases com variedade de composições, certo? São muitas coisas, ok? Não se limita para aprender as coisas, relaciona uma coisa, vamos pegar parte dela para nós fazer essa mediação, né, para a gente compreender isso por parte, ok? Vamos lá, fazer a expressão livre. Todas as cabeças de Cristo representam as matérias em movimento. Isto explica que, assim como a matéria tem duas formas de movimentar, a cabeça também tem duas formas de movimentar. Aqui eu tenho dito que a matéria tem duas formas de movimentar. Qual que seriam as duas formas de movimentar? Eu movimento de dentro para fora. E depois eu movo de fora para dentro, certo? Essas são as duas formas. E, de uma certa forma, que esse movimento que eu estou falando, que ele é unificado, você tem que entender que para aqui dentro nós temos uma só chance, ou seja, quando a gente vai movimentar isso no tempo, ele vai ter que ser relativo. Ou eu posso falar mentira, ou eu falo mentira e faço uma ideologia, ou eu falo verdade e crio uma realidade com meu corpo expressivo. Ou é uma coisa ou é outra. Você vê que eles não vão se encontrar no tempo? Por mais que eu tenha essas duas formas de movimentar o meu corpo, uma delas vai ser verdade, a outra vai ser errada. Ou seja, da forma que o que vai determinar o que é certo e o que é errado são meus corpos expressivos, aquilo que eu estou manifestando, certo? Aquilo que eu estou manifestando, certo? Então, entenda. Aí, se você quiser entender isso de uma outra forma, né, criando várias possibilidades nesse aqui, então você entenda que a esposa, quando ela está desse lado, ela movimenta de dentro para fora. Ela movimenta diretamente o seu corpo emocional, a sua matéria, ela movimenta direto para o seu marido, certo? E o marido, ele vem lá, ele fica aqui lá de trás, ele movimenta a seu corpo expressivo para essa esposa, certo? A esposa sente o corpo, mas o marido não sente. Então, temos essas duas formas, né, de você entender que nós somos, nossos corpos são expressivos, existe essa forma de você estar movimentando de dentro para fora e de fora para dentro, né, fazendo uma relação conjugal com uma pessoa, certo? Existem esses detalhes. Mas, de certa forma, eles não vão ocupar os mesmos espaços no mesmo tempo, eles não vão ocupar. Então, por mais que a gente entenda que tem esses movimentos de fêmea com a macho, o macho e fêmea, e tem essas duas formas de você se movimentar, que é correto, então cada um de nós vamos ter uma chance só de mover esse corpo.
Ou a gente move por uma expressão correta, ou a gente move por uma expressão errada, certo? Então, entenda que este movimento que está falando aqui no contexto de duas formas de movimento são quando a gente se encontra com o relacionamento conjugal, onde os professores, né, o aluno depende do professor, o professor depende do aluno, isso dá uma relação correta, os dois movimentos, sendo um corpo expressivo e outro corpo emocional. Corpo expressivo, corpo emocional. Você vê que eles ficam divididos e separados, certo? Porque o corpo emocional, quando ele estiver movendo para dentro, ou ele é uma coisa certa, ou ele é uma coisa errada. E quando ele é uma coisa errada, ele vai cair vai cair na sociedade com o seu corpo negado, na sua espiritualidade, corpo expressivo. Ele não saberá que é negado, ou saberá e fará isso a fim de tirar vantagem de outras pessoas. Entenda isso. Então, todas as cabeças de Cristo representam as matérias que se movimentam. Todas as cabeças de Cristo, tudo aquilo são corpos expressivos, representa a matéria que se movimenta. Isto explica que, assim como a matéria tem duas formas de movimentar, sendo aquilo que a fêmea movimenta, aquilo que o macho movimenta separadamente, a cabeça tem também duas formas de movimentar esta matéria, duas formas de movimentar esta matéria, explicando a realidade desta vida ou a imaginação dela. Isto explica que todas as matérias juntos formam um corpo celeste ou paraíso na sua forma real de realização, ou na sua forma ideológica de realização, explicando as duas formas de mover e duas formas de pensar. Você entenda que duas formas de mover, né? Aquela ideia de um marido estar movendo com o seu corpo expressivo e a esposa está movendo diretamente o seu corpo emocional, certo? Existem essas duas formas. Aí o que eles vão ter para fora dessa ideia vão ser corpos expressivos, certo? De forma que vai dar uma relação, vai ter um virado para o outro, sei lá. Aí entenda isso. É delicado vocês entenderem isso por parte, certo? Relaciona isso nas suas consciências. Então, duas formas de mover e duas formas de pensar: movimento da matéria e a percepção deste movimento. Movimento da matéria e a percepção deste movimento, certo? A percepção sempre vai ficar no corpo expressivo, aonde o marido fica, ok? Entenda isso. Então, um Cristo forma uma sociedade. Aí, o que eu queria dizer é o seguinte, né? Você vê que aqui, ó, o que eu queria dizer isto explica que todas as matérias junto formam um corpo celeste. Todas as matérias junto vai fazer a referência a essa grandiosidade do corpo celeste de Deus. Independente se é macho, se é fêmea, você vai fazer parte dessa grandiosidade, certo? Aqui é a nossa casa e os nossos corpos estão inseridos nela, só os nossos corpos. Separe a cabeça, porque a cabeça, o do corpo expressivo, ele vai para Cristo, para determinar a coisa certa e a coisa errada deste nosso movimento, de forma que nós estivermos movimento esse nosso corpo, certo? Da forma que nós estivermos movimentando esse nosso corpo. Então, separe a cabeça e deixe só o corpo, para que você entenda que toda a grandeza do corpo emocional junto com essa grandiosidade do corpo celeste, eles são um só, certo? Eles são um só. A mãe natureza junto com todos os corpos separados da cabeça, certo? Porque os corpos expressivos, eles vão ficar divididos sobre o bem e sobre o mal, sobre o bem e sobre o mal, certo? Entenda isso. Um Cristo forma uma sociedade forma um planeta dá referência à Terra. A Terra dá referência ao paraíso de Deus, né? A Terra dá referência ao paraíso de Deus, né? Nós temos por hábito relacionar esse corpo celeste como planeta, como paraíso de Deus, como terra, certo? Nós temos várias formas de expressões que representam tudo, representa o tudo desse corpo celeste, representa tudo, várias expressões, né? Vai depender muito de como a gente está nos comunicando. Como eu tenho dito no início, é difícil você separar uma coisa de outra hoje em dia. Você fala terra, você não entende se é um corpo simples, se é um planeta, né? São várias expressões,
estão muito misturadas, não tem nada separado. É igual eu peguei todas essas expressões da física, da química, eu fiz uma misturada com ela, certo? Tem forma de você separar elas, as energias e as massas e as energias, as composições dela, aquilo que já gerou uma energia, extrair energia, começar a trabalhar com ela separada. Existe várias formas de você fazer isso, mas é como tenho dito, tem muito tempo a dedicar para que isso seja bem resolutivo e bem explicativo, ok? Entenda isso. E que não é o caso deste blog diário, é sempre trazer uma informação rápida para que vocês possam ter ciência em tudo que está, né, sobre a formação de Cristo e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, ok? Entenda isso. O paraíso de Deus representa uma mecânica que representa os gases em movimentos, né? Sendo mais específico, a atmosfera dos corpos, né? Então, o paraíso de Deus representa a mecânica, tudo aquilo que é mecânica. Você já entendeu que tudo que o átomo funde, aonde que o átomo passa, né? Se ele vai aqui pela Terra, ele forma oxigênio, né? Se ele entra por aqui, ele forma as temperaturas, energia. A gente fala de hidrogênio, né? Que controla as temperaturas. Existe a umidade relativa que vem com, né, de forma. Eu tenho essa ideia de relacionar essas formas de a gente estar entendendo, pegando cada uma delas, certo? Às vezes, eu relaciono essas coisas, tudo para que isso possa dar a referência de tudo que a gente já tenha dentro da sociedade, fazer uma relação sobre uma coisa e outra, ok? Entenda isso. Estas atmosferas são representadas por gases que se movimentam, representando as matérias e as cabeças deste movimento. Então, nosso corpo, nosso corpo precisa, né, de tudo isso aqui para se manter, e nossos corpos expressivos, que ele é uma espiritualidade, ele precisa também de nosso corpo emocional para ele se expressar alguma coisa. Ninguém se expressa sem esse corpo emocional, ninguém se expressa, certo? Nós somos, por mais que ele é uma única coisa que deixa nós divididos com os nossos corpos expressivos sobre uma coisa certa e uma coisa errada, por mais que ele divide na atmosfera, a gente entenda que nós somos totalmente dependentes de expressões dentro da sociedade, né, de um corpo emocional para estar relacionando isso dentro da sociedade. Entenda isso. As atmosferas dos cosmos vão ser representados pelas cabeças das matérias e que estiverem em movimentos, né? As cabeças são os corpos expressivos, né? Igual eu tenho dito, nós depende desse corpo emocional para a gente para a gente termos os nossos corpos expressivos, as nossas cabeças, ok? Os gases vão representar o poder de criação de Deus, o poder de criação. Os gases, tudo aquilo que você vê dentro da sociedade, gases, aquilo que vem, né, hoje, tem várias formas de você extrair energia dos gases, extrair energia da água, que aqui eu relaciono como água, nitrogênio, a mesma coisa, para mim, na minha forma que eu entendo, né? Carbono, aqui eu coloco ele como corpo, o corpo está morto, o corpo está morto, o corpo está vivo, né? Vai ganhando essas polaridades, essas transformações. É igual eu tenho dito, existem várias formas de você relacionar isso. Aí, carbono, você está respirando, você está falando, você está usando o seu corpo expressivo, você está usando com o seu corpo expressivo, você respirou, já joga essa voz para fora, é como se fosse um carbono, tudo é expressivo. O hidrogênio, ele cuida das temperaturas do ambiente onde nós estamos, certo? Esse ambiente pode ser a nossa forma que nós estamos expressando. A pessoa chegou, mudou todo o ambiente, essa pessoa é mal educada, mal respeitada, vou sair desse lugar, vou para outro lugar. Ou seja, tudo isso dá para nós uma ideia de que tudo isso é conectado. Existe forma de você extrair, fazer um relacionamento mais preciso e determinar alguma coisa sobre isso que está sendo dito? Existe, mas existe também a complexidade para fazer isso, ok? Porque hoje, como tudo é flexionado, tudo é ideologia, então essas expressões mesmo que veio para nós aqui, olha, ninguém às vezes entenda a matéria dela, ninguém entende a energia dela,
dela, as pessoas relacionam tudo junto, falam uma coisa e falam outra e tal, a planta precisa de água, o que que é água, o que que é hidrogênio, o que que é isso, o que que é energia, tal. Então eles vai falando um monte de coisa, vai enchendo as nossas cabeças de muitas coisas, usando essas expressões, e certo, existe forma de extrair, existe forma de compreender, mas existe também delicadeza para que você possa trabalhar, porque hoje a sociedade está muito flexionada. Entenda isso, ok? As cabeças vão representar o poder de formação de Deus, né? O poder de formação é o Cristo, tá? Certo? Os nossos corpos expressivos. Tudo que nós fazemos é com nossos corpos expressivos. Nós temos o sétimo milênio, são as cabeças divididas. Até antes disso, nós temos apenas um corpo emocional que se movimenta por uma coisa certa, por uma coisa errada e tal. E tudo isso vira também um corpo expressivo de uma certa forma. Ele vai tudo para fora. Você vê que é muito a sensibilidade você pegar e jogar ele para fora. Você extrair as expressões, para você extrair as energias das massas corpóreas, dos gases, a energia dos gases, para você, é muitas complexidades, é muitas coisas para que você possa entender. Aqui eu só estou dando a base para vocês entenderem os princípios das coisas, para que, né, no futuro, né, muitas cabeças pensando junto, pode ser que a gente consiga, né, extrair, fazer trabalho e entender a particularidade de tudo isso. Entenda isso. As cabeças vão representar o poder de formação de Deus, né? O poder de formação é Cristo. As cabeças, o poder de formação representando o Cristo, sendo as expressões das energias destes gases vão representar as cabeças e, e as percepções das matérias em movimento. Olha, essa ideia aqui é muito interessante. Ó, sendo as extrações das energias desses gases, vão representar as cabeças perceptivas das matérias que se movimentam. Vamos lá, pega o nosso corpo. Vamos supor que o nosso corpo é um gás. Certo? É um gás. Um gás, né, ele vai extrair energia, né? Um gás carbônico vai extrair uma energia, vai expressar alguma coisa, então vai extrair, então ele vai estar gerando energia, vai criando um ambiente, vai criando várias formas. Vamos supor que depois que você respira o oxigênio, você também joga para fora o gás carbônico. Então isso também gera uma energia para a atmosfera, gera alguma coisa para a atmosfera, certo? Então tudo é uma forma de extração. Vamos supor que a água ela tem a sua forma de extrair energia. Então, ela vai extraindo, ela vai se desgrudando daquela matéria, então ela vai se transformando em energia para os cosmos, então ela vai se fundindo ali com outras coisas e vai criando, por exemplo, hoje temos o robô é criado de ferro, alumínio, muitas coisas, muitas matérias-primas que vai ali para conectar uma coisa ou outra, gerar uma fonte de energia para dividir as matérias e fazer a administração, ou seja, são muitas coisas. Então, dessas energias que vai ser extraído da matéria, vai gerando energia, e essas energias vai ficando dentro da sociedade, criando várias possibilidades, né? Fazendo uma composição química com ferro, com energia, tal, vai gerando várias possibilidades, várias coisas dentro da sociedade. Tá tudo aí, é só vocês fazer o análise, certo? Depois que nós extraímos a energia da matéria, a gente temos uma energia, aí nós vamos relacionar já o átomo, prótono, nêutron, elétron, é uma coisa que já esteja extraído, já está dentro da sociedade, existe diversidade de forma de você relacionar isso. O que eu quero dizer? Eu tenho dito isso antes, vou repetir de novo. Você vendo todas essas expressões, né? Então, muitas coisas que vêm dentro da sociedade são coisas repetidas, eles só mudam as expressões, só mudam os nomes, certo? Como não tem nada certo, tudo é flexionado, eu posso colocar qualquer expressão aqui para representar qualquer coisa aqui e que vai dar certo, dependendo daquilo que eu estou fazendo experiência, daquilo que eu estou me conscientizando, eu posso trazer uma resolutividade de uma coisa, mas ela vai ficar, sei lá, muita coisa. Ou seja, o que muda são as expressões. Eu já vi várias formas, várias pessoas trazendo várias mensagens sobre isso daqui, ó.
com uma outra expressão, com a outra expressão. Eu vi várias pessoas trazendo ideias sobre o fogo, sobre o vento, sobre a água, com essa ideia aqui, com outras expressões, ou são muitas coisas. O que eu quero dizer com isso? O mundo nosso, ele tem a sua simplicidade, ele tem um núcleo, uma expressão que explica uma coisa leve, tranquila, suave, mas à medida da forma que ela fica flexionada, eu crio uma expressão para estudar uma coisa, a pessoa cria uma expressão para estudar uma coisa, ou seja, hoje a energia é possível que ela tenha bilhões de formas de expressões dentro da sociedade, bilhões de línguas, né? Dentro da tecnologia ela vai sendo modificada também, vai pegando outras formas de expressão, ou seja, mas de forma que tudo poderia ser uma coisa só, uma expressão só. O que nós estamos estudando aqui, uma coisa, tá? E fazer uma linha de raciocínio com uma expressão até o fim. Então, mas e muda, porque são vários científicos, várias pessoas que estão expressando dentro da sociedade usando isso, e ganha muita complexidade, só para que vocês compreendam, ok? Então, entendemos que a energia, sendo as extrações das energias desses gases, vão representar as cabeças perceptivas dessas matérias em movimento, né? Aqui nós usamos mais aquilo que nós estamos, a cabeça perceptiva, aquilo que nós já estamos fora da matéria, aqui fora do carbono, fora dessa matéria. Então nós estamos aqui fora, aqui representando apenas uma espiritualidade, uma energia, um corpo expressivo, de uma certa forma. Pode olhar aí, o que nós temos aqui é só espírito, vida, corpo, aqui é matéria emocional, e o que nós usamos aqui para expressar alguma coisa para fora, tudo apenas é uma energia, tudo aquilo que está concentrado. O nosso corpo é expressivo, ele é uma espiritualidade, é ele que se faça igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Hoje eu estava pensando, né? Às vezes, quando Deus estava lá no início, lá, ele falou assim: veja, Adão, o homem é, como nós, ele tem a ciência do bem e do mal. Então, o corpo expressivo ficou aqui fora, aqui dividido dessa matéria, ele ficou aqui fora representando o movimento correto ou o movimento errado dessa matéria. Entendeu isso? Então, entenda que tudo aqui é extração do nosso corpo emocional, ele é extraído, ele vem de uma espiritualidade, daquilo que nós estamos conhecendo dentro da sociedade, aquilo que nós podemos dizer que é submundo, aquilo que nós buscamos informação dentro da sociedade, aquilo que nossa faculdade, tudo aquilo que representa conhecimento, tudo aquilo vai ficar aqui, ó, no submundo, certo? Fora dos nossos corpos, representando apenas uma energia de uns corpos expressivos, que são muitos. Ele quase não existe, mas ele existe porque ele depende, ele usa essa boca, ele joga a energia para fora, ele vai, né, vomitando, vai falando, vai realizando qualquer coisa, que uma coisa e outra, ele vai ficando dessa forma, entenda isso. E representando tudo que é formação, né? Então vamos ler, sendo as extrações das energias desses gases vão representar as cabeças a cabeça e as percepções dessas matérias que se movimentam, representando tudo que é formação, né? Formação com a cabeça, corpo expressivo, ok? Sendo as matérias e os gases são partes da criação de Deus e não da formação, Isto separa o trigo do joio. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é interessante. Vamos lá, vamos ler tudo completo. Sendo as matérias e os gases são parte da criação de Deus e não da formação. Isto separa o trigo do joio. Isso separa o trigo do joio. Sendo as matérias e os gases. O corpo emocional, criação de Deus, os gases, né, o oxigênio, o nitrogênio, né, qualquer coisa, qualquer tipo de gás que vai gerando, né, fazendo composições, hoje são várias expressões dentro da sociedade, qualquer tipo de gás que você estude, né, tem muitos gases aí, e tudo isso, qualquer tipo de gás, então isso faz parte da criação de Deus. Deus já tem criado isso. Aí, se você quiser entender isso, às vezes eu vejo as pessoas falando que o homem criou energia. O homem criou energia? Não, né? Ele pode ter entendido uma forma de extrair, uma forma de fazer uma composição química, né, para ela estar gerando energia, para ter para segurar as energias, para estar gerando luz, muita coisa, né? Mas aí são coisas que já tem dentro da sociedade. Tudo é Deus que criou, sendo a matéria e os gases são parte da criação de Deus e não da formação, né? Não da formação. Isto separa o trigo de joio. Então,
entendemos aquilo que Deus criou, Deus criou o corpo emocional, bonito, criou essa casa nossa, onde que o nosso corpo mora, essa grandiosidade aqui. Então a matéria e os gases são parte da criação de Deus. Mas as cabeças daquilo que nós somos, corpos expressivos, aquilo que nós estamos dividindo nos nossos corpos expressivos, eles são parte da formação. Formação são coisas que é possibilidade, vai depender daquilo que já tenha dentro da sociedade, daquilo que você está conhecendo, ok? Então entenda, ó, formação, ó, sendo a matéria e os gases são parte da criação de Deus e não da formação. Isto separa o trigo do joio. Qual que é o joio, né? As cabeças expressivas. O trigo são o quê? São as matérias e os gases de Deus. O trigo são isso. Deus criou, está criado, ninguém mais cria. Mas o joio, ele também ganhou poder de criar, ele cria os seus relacionamentos sociais, ele cria uma imaginação sobre aquilo que é o seu corpo emocional e tal, vai criando várias possibilidades e tal, certo? Muitas coisas dentro da sociedade, entenda isso. Então, a formação, né? Isto separa o trigo do joio. O que é trigo? É matéria e gases. E o joio são as cabeças expressivas que ele vai ganhando diversidade dentro da sociedade, você vai se realizando por uma coisa boa, por uma coisa ruim, certo? Com esse seu corpo emocional. A atmosfera dos corpos são as fusões das matérias com o átomo, né? A atmosfera dos corpos são as fusões das matérias com o átomo. O átomo explica Deus, estas fusões explicam as composições químicas relativas de tudo que é mecânica deste corpo celeste, né? Você vê que tudo que, mesmo que nós temos um corpo, por exemplo, nós estamos aqui, não entendemos que nós somos criação, esse corpo emocional é uma criação de Deus, os gases é uma criação de Deus, aí nós temos a atmosfera, aqui tudo aquelas energias, tudo que vai para fora da sociedade, né? Produzindo coisas boas, coisa ruim, enchendo a atmosfera, os cosmos de coisas expressivas e tal, ninguém entende mais nada, né? Cada um dá um nome de uma coisa, dá um nome de outra, né? O fulano de, sei lá, muita coisa, certo? Entendeu? Explicando a Terra em movimento. O átomo explica Deus, estas fusões explicam as composições químicas relativas de tudo que é mecânica deste corpo celeste, explicando a Terra em movimento ou o paraíso de Deus. As fusões explicam os gases com a variedade de composição, né? Existem essas fusões que é do bem limpa para nós, renovável. Qual que é a fusão limpa que bem nova renovada para a gente, que bem boa para nós, pura, pura, pura? Vamos falar isso para vocês entenderem. O gás, o gás oxigenado. O gás oxigenado vem para a gente consegue respirar, depois joga para fora o gás carbônico. Você vê que mudou o estágio dele, a forma que ele vai dando uma forma que ele vai relacionando uma coisa, ele vai extraindo outra, ele leva uma coisa e extrai outra, ele extrai um outro tipo de energia. Então, ele leva uma coisa, né, gasificada, que te dá uma pressão para você respirar, o gás oxigenado, depois ele joga para fora como um gás carbônico, né, aquilo que você já respirou e tal, ele vai voltar para a atmosfera como energia e tal, né, vai fazer parte desse ambiente. Entenda isso. É muito explicativo isso, relaciona isso nas suas consciências, certo? As fusões explicam os gases e a variedade de composições vai depender de como ele vai estar relacionando isso e como é que ele queira relacionar isso, explicando várias diversidade de coisas, diversidade de composições sobre esses gases, certo? Eu dei um exemplo aqui sobre aquilo que é para nós, que é aquilo que nós respiramos oxigênio e respiramos um outro tipo de gás, que é o gás carbônico, né? Que hoje é o que as pessoas dizem dentro da sociedade, certo? Entenda isso, usando essa expressão para que vocês possam compreender, ok? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo tudo que está sendo dito. Se você não entendeu, não tem necessidade que você faça coisa alguma, não é necessidade que você faça nada, ok? Se inscreva neste canal, sinalize este vídeo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.